Olá, sou Moacir Tio, sou engenheiro em segurança do trabalho e hoje irei gravar um vídeo falando quais características, quais atributos, quais práticas, um profissional de segurança deve ter para ser um profissional de sucesso. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma roda de perguntas com alunos do curso de técnico em segurança do trabalho. E é claro, essa pergunta, que tipo de qualificações, que tipo de atributos uma pessoa deve ter para ser um bom profissional, sempre tem. E essa pergunta foi feita nesse momento. Então, antes de responder essa pergunta, há algo muito importante que deve ser entendido antes. Se eu colocar no Google as características de um bom profissional de segurança do trabalho, vai aparecer as respostas. Porém, a outra pergunta, que é mais importante, é que tipo de profissional eu tenho que me tornar para atingir os resultados que eu quero? Que tipo de pessoa eu tenho que me tornar para atingir os resultados que eu quero? E quais resultados que eu quero atingir dentro da minha profissão? Porque se eu entendo, se eu tenho a visão clara de quais resultados que eu quero atingir, eu vou entender melhor que tipo de profissional eu preciso me tornar para atingir aqueles resultados. E falando de segurança do trabalho especificamente, eu gosto de dizer que tipo de pessoa eu preciso me tornar. Porque ter atitudes seguras dentro do trabalho é pouco, se você quer realmente ser um profissional de segurança de sucesso. Eu tenho que me tornar uma pessoa que vive a segurança, não somente um profissional que, estando no ambiente de trabalho, sou um profissional da segurança do trabalho. Nossa vida, quando nós somos profissionais de segurança do trabalho, é como se fosse 100% do tempo agir de maneira segura. Porque se torna um hábito, se torna uma prática. É muito mais fácil você ensinar alguém a agir de forma segura quando você age de forma segura. Então vamos lá. Eu vou citar alguns pontos somente, algumas qualificações, algumas características que eu entendo ser importante para um bom profissional de segurança do trabalho. A primeira delas é a questão do conhecimento. Não precisa ter todo o conhecimento do mundo, mas precisa ter uma base de conhecimento. E o primeiro conhecimento que o profissional de segurança do trabalho deve ter é qual é o objetivo do profissional de segurança do trabalho. Certa vez eu perguntei a um grupo de profissionais de segurança do trabalho qual era o objetivo deles. E alguns responderam: 0 acidentes, garantir 0 acidentes. Essa visão é a visão de muitos profissionais de segurança do trabalho. Porém, um profissional de segurança do trabalho não garante 0 acidentes. Não deve ser o maior objetivo do profissional de segurança do trabalho garantir 0 acidentes, porque o acidente ele independe somente do quão bom, do quão capacitado é um profissional de segurança do trabalho. Ele pode fazer um trabalho excelente, mas se ele não tiver um total apoio, uma total estrutura organizacional, o apoio da liderança, o apoio da empresa, o acidente ele vai acontecer. Como eu sempre digo, 0 acidentes não é garantia que está tudo bom, assim como um acidente não significa que está tudo ruim. Então, o conhecimento básico ele é extremamente importante. Já conheci alguns profissionais que estavam com medo de mudar de emprego por não conhecer totalmente o novo ramo de atividade que ele estava pleiteando uma vaga. Essa transição da carreira é importante, porque você irá ter mais conhecimento estando em outras áreas. Então, não é obrigatório conhecer tudo, saber tudo. Claro, o conhecimento básico é importante. A base das NRs, legislação, é importante. Os outros conhecimentos específicos do local que você vai trabalhar, você vai adquirir conforme o tempo. Mas um conhecimento básico, sim, é muito importante. E um conhecimento muito importante é conhecimento da língua portuguesa. Pode até achar que é básico demais. Sim, é básico demais, mas nós encontramos profissionais que não dominam a língua portuguesa. E nós vamos ver isso quando eles estão dando algum treinamento, realizando algum diálogo, onde as palavras são mal colocadas, onde esses profissionais, ao escrever um e-mail para gerentes, e-mail para uma liderança, diretoria, ou e-mail para pessoas de fora, parceiros, o português está totalmente fora do padrão. Eu tive a oportunidade de ouvir um contratante reclamar de um profissional de segurança do trabalho
que não dava para aceitar os e-mails que eram enviados com a maneira com que era escrita. Então, domine o português, né? Esse é o básico, mas é um conhecimento essencial para um bom profissional de segurança do trabalho. Um outro ponto muito importante, né? Uma qualificação muito importante é ter uma visão sistêmica. O que seria ter uma visão sistêmica? É a capacidade de entender e enxergar o todo, não somente olhar aquilo que se refere à segurança do trabalho. Eu tive uma experiência negativa, mas foi uma experiência de aprendizado na minha primeira experiência profissional, em uma empresa metalúrgica, onde se fazia necessário o uso de protetor respiratório. E havia alguns colaboradores que não aderiam, não gostavam de fazer o uso do protetor respiratório, né? E era uma empresa com um nível de cultura baixo, né? Um nível de cultura que não prezava pela segurança dos colaboradores. E havia um engenheiro, né? E esse engenheiro, ele ia na empresa somente 1, 2 vezes por semana, ficava lá 1, 2 horas e não ia mais. E ao compartilhar com ele que havia alguns funcionários que não estavam realizando o uso correto do protetor respiratório, ele me pediu que desse uma advertência nesses colaboradores. Bom, eu era inexperiente, havia poucos meses como profissional de segurança do trabalho. E chamei esses 2 colaboradores, né, e apliquei uma advertência em cada um deles. Porém, alguns dias depois, a empresa não havia mais protetor respiratório para entregar para aqueles colaboradores, né? Então todo aquele trabalho que eu havia feito, né, e a advertência naquele momento perdeu o valor, porque a empresa não tinha se preparado para ter os equipamentos para fornecer aos colaboradores. A visão sistêmica naquele momento poderia ter me ajudado a entender o todo, né? Me certificar de que a empresa iria realizar a compra correta dos EPIs no prazo correto, né? Nós iríamos receber os equipamentos no prazo correto, entender o processo como um todo. Então, um bom profissional de segurança, ele tem que olhar o todo e não tem que conhecer tudo, mas entender o fluxo de processo, né? Processo produtivo, questão de qualidade, as questões logísticas também que envolvem dentro da empresa, porque isso tudo impacta diretamente no trabalho, nos equipamentos de segurança, entre outras áreas. Ter a capacidade de entender as movimentações que são feitas dentro de uma área produtiva. Muitas vezes nós vamos determinar um procedimento de trabalho e não entendemos o todo. É importante entender o todo, porque senão o procedimento ou qualquer tipo de regra ou orientação que você está dando, ela se torna impraticável. Por isso que é importante entender o todo. Então buscar esse conhecimento, né, do todo, de todo o sistema, como funciona, é extremamente importante para um profissional de segurança do trabalho. Um outro ponto, né, que é importante também, é ter um bom relacionamento, né? E um bom relacionamento, a base de um bom relacionamento é a comunicação. E o processo de comunicação não é somente saber falar, mas também saber ouvir. Quando você tem um bom processo de comunicação, né, quando você sabe se comunicar corretamente com os colaboradores, você cria um ambiente de confiança. E com isso, quando tem uma situação onde o colaborador precisa reportar algo de errado, mas ele tem receio de comunicar por algum tipo de represália que ele pode sofrer da empresa, ele sabe que pode confiar em você. E isso acontece. Os colaboradores, por vezes, quando confiam no profissional de segurança, eles falam as coisas, né? E com isso, você acaba tendo uma visão mais rápida, uma visão melhor das coisas que acontecem de errado no ambiente produtivo. Por isso que é importante saber ouvir, né? Saber conversar com o colaborador, estar próximo dele, ter um bom relacionamento. Ter um bom relacionamento cria um ambiente participativo, né? Os colaboradores, eles topam as ideias, eles compram as ideias da segurança do trabalho quando o profissional de segurança do trabalho sabe vender, sabe se comunicar, sabe motivar os colaboradores a trabalharem com segurança. Isso é base, né? Isso é essencial nesse processo de boa comunicação, né? Estar junto com o colaborador, ouvir,
né, conversar com os colaboradores diariamente, não só sobre assuntos de um procedimento de segurança ou de uma regra, mas também ouvir um pouquinho do colaborador, do dia a dia dele, das coisas que ele tem passado. Muitas vezes o colaborador ele expõe dificuldades pessoais para um profissional de segurança do trabalho e nesse momento você pode absorver como está a parte psicológica daquele colaborador. E isso você vai te direcionar a tomar as diretrizes para novos programas, novas ações, novos temas de diálogo de segurança, porque você está absorvendo as coisas que o colaborador está passando para você. Então, tudo isso enriquece esse processo, né, do fortalecimento da cultura de segurança. Uma boa comunicação, saber conversar, saber falar, mas também saber ouvir o colaborador faz com que o profissional de segurança do trabalho tenha um destaque, ele consiga ser aceito, né, respeitado pelo colaborador e se gere um ambiente onde todos fazem segurança. Um outro ponto importante é ser imparcial. É normal nós, profissionais de segurança do trabalho, nesse tempo que nós ficamos com os colaboradores, sempre tem uma proximidade ou faz uma amizade mais com um colaborador ou outro, né? Isso é normal. Às vezes tem ali uma sintonia melhor com um ou outro colaborador. Porém, é extremamente ser imparcial, né? Imparcial nas decisões, imparcial nas observações, imparcial nas abordagens de segurança, né? Por mais que você tenha amizade com o colaborador, é importante você, no ato, né, de fazer uma abordagem de segurança, deixar essa questão da amizade de lado e mostrar ao colaborador que há um ponto de melhoria, algo que ele deixou de fazer corretamente. Então, imparcialidade é muito importante, né? E os colaboradores sentem isso, né? Você tem um preferido, né? Tem um protegido, então é importante, seja imparcial, né? Pode ter amizade, mas seja imparcial com os colaboradores nos momentos que você está atuando na área, é extremamente importante isso. Um outro ponto é ser confiante nas tomadas de decisão. Frequentemente, quase que diariamente, quando há uma decisão a ser tomada na área, principalmente na área, né, no campo de trabalho, e há uma dúvida sobre o que fazer, a primeira coisa a ser feita, ou que geralmente fazem, é chame o profissional de segurança, chame o técnico de segurança, chame o engenheiro de segurança do trabalho. Isso é muito comum, né? Nós, às vezes, somos vistos como bombeiro, né? Vai lá para apagar o incêndio. Então, quando nós somos chamados para tomar uma decisão, né, nós temos que ter essa capacidade de tomar boas decisões. Porém, nós não precisamos ter todo o conhecimento. Algo que eu gosto muito de fazer diante de um ponto a ser tomada uma decisão é participar os demais envolvidos no problema para tomar uma decisão. Como assim? Certa vez fui chamado para avaliar se uma estrutura onde iria ser instalada uma talha manual estaria adequada com o olhar da segurança. Porém, o que eu fiz, né? Eu chamei a manutenção, chamei a engenharia, chamei o responsável pela empresa terceirizada que estava realizando a instalação do equipamento. Para quê? Para que nós pudéssemos juntos identificar qual que era o peso da estrutura, qual que era o peso, né, que seria transportado por aquela estrutura, se havia o projeto correto de toda a construção do local, entre outras informações, né? Então, o que eu busquei naquele momento? As informações corretas para que pudesse tomar a decisão correta. Não é simplesmente uma decisão da segurança, pode instalar ou não pode instalar. Pessoas envolvidas devem também estar junto para que tenham a informação correta e assim tomar a melhor decisão. Então, nós temos que ter essa capacidade, né, de tomar boas decisões, mas também ter essa capacidade de saber dialogar também com o líder ou com outras áreas para que a decisão seja correta. Tomar decisões também envolve o processo de perguntas. Uma outra situação, um supervisor de manutenção me perguntou se eu poderia fazer uma atividade que era, no meu ponto de vista, inseguro, né? E eu perguntei a ele, se você fosse o engenheiro de segurança dessa empresa, você permitiria isso?
Então ele ponderou por alguns instantes e disse: não dá para permitir. Então, esse processo de perguntas também auxilia na tomada de decisões. E aí, tendo a informação correta, né, tendo toda a informação base para tomar uma decisão, o profissional de segurança tem que agir, tem que tomar a decisão correta, com base nessas informações, com base no que a norma estabelece, com base no que é procedimento e processo de segurança. Aí sim, você tem que ser firme na sua decisão. Quanto mais firme você for, né, mais correto você for na sua decisão, mais respeito você terá tanto da liderança quanto dos colaboradores que estão no ambiente de trabalho. Por isso, mais importante que sair tomando decisão, assumindo, batendo no peito, deixa que eu faço, certifique-se de ter todas as informações corretas para tomar uma boa decisão. Saber trabalhar em equipe, isso é extremamente importante para um profissional de segurança do trabalho. Por vezes, os programas de segurança do trabalho eles são vistos meio que separados dos demais programas da empresa. Não é sempre, não são todas as empresas, mas sim, há empresas que o tema segurança do trabalho ele é visto meio separadamente, não é tratado nas reuniões mais importantes, somente quando há algum problema, né? Havia uma empresa que eu trabalhei, que eu visitava a sala do diretor somente quando tinha problema, somente quando tinha acidente, aí nós éramos chamados, né? Então isso é uma prática ruim, isso é uma prática que não agrega valor à segurança do trabalho. Então, saber trabalhar em equipe, primeiramente, é saber envolver as pessoas, envolver as áreas nos programas, nas ações de segurança. Os programas de segurança, para terem sucesso, eles são aplicados por toda a empresa. Eles são aplicados por equipes multidisciplinares, e não somente pela segurança do trabalho. Um programa de segurança do trabalho, para ser aplicado, por exemplo, ele tem que ter o envolvimento dos recursos humanos, né? Para identificar programas de treinamento, como fazer a capacitação, os horários, né? O setor de marketing, para você fazer uma boa divulgação, a liderança, para entender, comprar a ideia e ajudar a aplicar de modo efetivo. Então, por que querer fazer sozinho? O resultado da segurança não é mérito só de um profissional de segurança. Assim como eu me sentia muito incomodado quando havia um acidente na empresa e as pessoas olhavam, é culpa da segurança, né? Não é culpa da segurança. Assim como zero acidentes também não é glória só da segurança, não é mérito só da segurança, é mérito de todos. Não dá para trabalhar a segurança somente com o setor da segurança do trabalho. Então, saber trabalhar em equipe, saber dividir as tarefas, saber montar uma estrutura onde as pessoas irão colaborar, onde irão participar. Por mais simples que sejam as tarefas, delegue, chame pessoas, envolva a CIPA, envolva uma brigada, envolva supervisores, encarregados, pessoas de outros setores. Faça com que o trabalho, faça com que a segurança esteja no dia a dia das pessoas, mas não só no praticar, mas no planejar, no elaborar e implementar as ações de segurança. Saber trabalhar em equipe faz muita diferença. Você consegue construir um ambiente onde a segurança ganha destaque, porque todos acabam se envolvendo e participando. Praticar empatia é um outro ponto extremamente importante, né? Muito se fala de empatia no dia a dia das pessoas, né? Na mídia, na internet, nos treinamentos. É importantíssimo empatia, mas não só falar eu sinto o que você sente, mas é se colocar realmente no lugar das pessoas. Olhar a operação com o olhar do operador. Olhar uma prática de trabalho com o olhar de quem está tendo que trabalhar diariamente naquela função. Não simplesmente com o olhar da segurança do trabalho. Sentar na cadeira que a pessoa senta, né? Ir lá no posto que a pessoa está. Fique em pé do lado dela. Sinta o que ela sente ali. Tente, dentro dos limites de segurança, né? Fazer um pouco do que ela faz. Dessa maneira você vai absorvendo um pouco do que ela passa e aí você consegue aplicar a empatia da maneira correta, né? Quando você olha
a operação com os olhos de quem opera, a sua visão ela amplia. É aquilo que nós falamos anteriormente sobre a visão sistêmica, ela enriquece, né? Ela acontece quando você olha a operação como um todo com o olhar de quem está lá no dia a dia. Então coloque os óculos, né, de quem está lá operando uma máquina, faça o trabalho dele, seja empático com ele, você vai ter muitos resultados se trabalhar dessa maneira. Os seus procedimentos, os seus diálogos serão muito mais eficientes, muito mais ricos se você se colocar no lugar da pessoa e tentar ao máximo tornar real aquela prática, aquela teoria, tornar praticável. Isso só é possível quando você aplica a empatia, quando você absorve essa visão do colaborador no dia a dia de trabalho dele. Muito se fala de proatividade, né? Proatividade realmente é muito bom, mas requer também um pouco de cuidado, né? Trabalhei numa empresa onde nós tivemos um grande incêndio e havia um colaborador lá que ele era o Severino, né? Uma excelente pessoa, só que ele fazia tudo, ele queria fazer tudo, né? E quando soou o alarme do incêndio e toda a equipe de brigada se dirigiu até o local, quando chegou até o local, lá estava esse colaborador, sem nenhum equipamento de proteção, quase que jogando água num painel elétrico onde estava pegando fogo, né? Então, ele foi proativo, né? Mas essa proatividade dele quase gerou um acidente ou algo muito pior do que nós tínhamos naquele momento. Então, a proatividade ela deve ser aplicada no ato de buscar conhecimento, no ato de buscar ajuda, no ato de buscar novos caminhos para se fazer as tarefas, né? Um profissional de segurança ele tem que ser proativo em buscar conhecimento. Hoje em dia, há muita atualização das normas, das leis, né? E não só isso, mas das práticas de segurança também. Sempre tem novas visões, novos conceitos, novas maneiras ou melhores maneiras de se fazer algo. Então, nós temos que ser proativos em buscar isso. O conhecimento que te levou até onde você está nesse momento pode ser insuficiente para te levar um degrau a mais. Então, por isso, busque novos conhecimentos. Seja proativo em buscar novos conhecimentos. Proativo em buscar ajuda. Não é necessário saber tudo, já falei isso algumas vezes nesse vídeo. Mas seja proativo em buscar essa ajuda que irá fazer com que o seu trabalho seja feito da melhor maneira. A assinatura final não tem que ser sua, né? O sucesso tem que ser de todos na segurança. Então, seja proativo em buscar ajuda. Proativo em agir é muito importante, mas tenha certeza e clareza do que está fazendo. Tome muito cuidado, você está sendo visto o tempo todo. Essa proatividade errada, como eu falei no exemplo do acidente, ela pode fazer com que a segurança perca o respeito, perca o valor para os demais colaboradores. Então, seja proativo, sim, mas com certeza, com clareza do que está fazendo, porque assim o resultado é melhor, é mais garantido para você e para as demais pessoas que estão trabalhando junto contigo. Seja resiliente, né? Saiba se adequar ao momento da empresa. Por que isso é importante? Porque às vezes a empresa requer algumas ações específicas para momentos específicos. E nós temos que saber se moldar a esses momentos. Alguns momentos é necessário uma ação mais efetiva, né? Alguns momentos uma ação um pouco mais calma, uma ação com mais pensar, às vezes uma ação mais rápida, às vezes é necessário saber esperar, às vezes é necessário agir de imediato. E nós temos que ser resilientes a esse momento, saber nos moldar a situação. Sair somente cobrando o apoio da liderança nem sempre é o melhor resultado, né? Nós temos que saber também cobrar esse apoio. Nós temos que entender o momento que a empresa está passando. A segurança, ela não traz um resultado da noite para o dia. O trabalho da segurança é uma construção, por vezes requer tempo, né? Então, ser resiliente, saber entender isso e moldar os pensamentos, as ações, o seu comportamento para entender o momento da empresa e como agir da melhor maneira
faz muita diferença. O profissional de segurança não precisa ser visto como cabeça dura, né? Que só faz o que ele tem na cabeça, né? Eu estou falando que nós temos que baixar a guarda de forma nenhuma. Eu estou falando que nós temos que saber, entender o ambiente que nós estamos, o momento que nós estamos, para ter as melhores decisões com base na segurança ou para fazer a segurança acontecer. Ser ético e profissional. Isso é básico, né, gente? O profissional de segurança não pode, de maneira nenhuma, deixar de ser ético, né? Deixar de cumprir o que é correto. Por vezes, por medo de perder o emprego, existem profissionais de segurança que deixam as coisas acontecerem. Mas deixar as coisas acontecerem pode gerar graves acidentes. Então, nós temos que tomar todo o cuidado, buscar mostrar para a empresa qual que é o motivo, a razão correta de se fazer algo, né? Não simplesmente porque é norma, porque é lei, mas o que isso vai trazer para a empresa e o que isso pode trazer para a empresa caso não aplicado. Ser ético, né? Ser correto em todos os momentos, mesmo quando ninguém está vendo, é extremamente importante, é base para um profissional de sucesso. Ser profissional é extremamente importante também. Por quê? Por muitas vezes você vai trabalhar com pessoas que talvez não serão seus melhores amigos, mas dentro do ambiente de trabalho deve haver um bom relacionamento, um relacionamento de respeito, de parceria, um relacionamento de comunicação. Não precisa fazer churrasco na sua casa e convidar essa pessoa, mas precisa sim haver um ambiente de respeito. Então, seja profissional, vista a camisa do profissionalismo, né, dentro do ambiente de trabalho. Você com certeza terá muitos resultados no seu trabalho. Então, esses são alguns pontos que você, como profissional de segurança, deve ter para ser um profissional de sucesso. E o mais importante, como eu disse no começo, é entender aonde você quer chegar como profissional. Que tipo de profissional você quer ser? Que tipo de resultado você quer ter ao fim do dia, ao fim de um mês, ou nessa empresa? Qual resultado você quer, né? É só 0 acidentes? Ou você quer realmente ter pessoas que são comprometidas com a segurança, que praticam o comportamento seguro? Que tipo de resultado você quer ter? Porque caso você queira somente ser um profissional que coloca as NRs debaixo do braço e vai aplicar a lei, tudo bem, você vai ter resultados com base nisso, né? Mas se você quer ser um profissional que realmente faz uma transformação no ambiente de trabalho, você precisa também estar preparado para isso. Que tipo de profissional você precisa se tornar para ter os resultados que você quer ter? Eu já fiz essa pergunta para mim mesmo, por isso que eu busquei mais qualificações, mais conhecimento. Por isso que eu trabalho tanto na parte comportamental, porque eu sei, né, que os resultados efetivos, eles advêm de um profissional que se preocupa com a pessoa, e não só com o trabalhador. Propõe ações que irão impactar a vida do trabalhador como ser humano, não só no ambiente de trabalho que ele está. Um profissional de sucesso, um profissional de segurança de sucesso, é aquele não só que garante 0 acidentes, né, mas é aquele que sabe ser um educador, que sabe se preocupar com as pessoas, sabe agir com respeito, independente de com quem ele esteja falando, né? Nós precisamos, né, nós profissionais de segurança, precisamos mudar a imagem que as pessoas têm de nós. Nós temos sim em campo, né, engenheiros que se acham dono da verdade, técnicos que se acham o dono da verdade, né, que por vezes tratam com desrespeito alguns outros profissionais. Nós precisamos mudar isso, né? Nós não estamos aqui para ser melhores, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a fazerem o seu melhor, tirar o melhor das pessoas com relação ao comportamento delas, proporcionar a oportunidade e o conhecimento necessário para que elas trabalhem de forma segura, que o comportamento delas seja considerado comportamento seguro todos os momentos. Esse é o nosso papel, esse é o resultado melhor que nós podemos ter no ambiente seguro, no ambiente de uma empresa. Pessoas comprometidas, conscientes, que fazem segurança de forma natural, não somente quando veem profissionais de segurança na área, mas porque está dentro delas, porque nós conseguimos conscientizar ela, nós conseguimos transformar ela de uma pessoa comum a uma pessoa segura, de um profissional comum a um profissional
com comportamento seguro. Então se prepare, né? Faça o seu melhor, busque esse conhecimento, busque essas qualificações que foram comentadas nesse vídeo, para que você possa ter sucesso, possa ter destaque e ser mais do que um simples profissional de segurança do trabalho, mas que possa ser o profissional, o cara que se destaca, o cara que faz diferença não só para a empresa, mas para a vida de cada um das pessoas que dependem do seu trabalho.